Tudo bem com vocês? Professor Renato Silva de novo na área e hoje trazendo para vocês mais um assunto top, propriedades da potenciação, e hoje nós vamos ver cinco, uma, duas, três, quatro, cinco propriedades para a gente resolver situações que vão falar de propriedades da potência. Então, sem mais delongas, antes de começar, novamente, né, tô gravando no interiorzão aqui, feriadão de Semana Santa, tem som tocando e os pardais estão curtindo o feriado também, não me deixam em paz, então já peço perdão, não tem como eu me livrar desses rapazes aqui, então vida que segue, bora para a aula. Então olha só, primeira propriedade chama-se produto de potência de mesma base. É interessante que vocês aprendam o nome da propriedade para vocês saberem aplicar quando ela foi exigida para vocês nas atividades de vocês. Uma dica para vocês pegarem é vocês lerem a situação que está para vocês, ó. Então, produto por quê? Porque é uma multiplicação. Olha só a pontinha do pincel aqui, ó. Produto de potência de mesma base. Tá bom? Outro detalhe que eu quero explicar para vocês. Nas 5 propriedades que nós vamos estudar hoje, vocês vão perceber que a base ela só vai existir, né, nesse assunto para sustentar o expoente. Então a base ela vai ficar só sendo repetida, conservada, e a gente vai fazer operações com os expoentes. E cada propriedade vai orientar uma operação diferente. No caso aqui da primeira propriedade, ó, quando você tiver uma multiplicação de duas bases iguais, o que você vai fazer? Você vai repetir essa base. Eu já trouxe aqui, para o vídeo não ficar muito longo, eu já trouxe as situações respondidas. Então a base aqui é x, ó, tá vendo? Está se repetindo duas vezes. O que a gente fez? A gente conservou, repetiu essa base x, e por que aqui ficou 9? Porque a gente somou os expoentes, ó, 4 mais 5, 9. Então resposta final, x elevado a 9. Fácil, né? Top! Vamos lá, olha aqui agora, segunda situação, a base é um número natural, 10. Aí, detalhe, ó, aqui, por que eu coloquei diferente? Vamos imaginar, né, que aqui você não estivesse enxergando esse expoente, não tivesse nada, tá bom? Então fosse assim, fosse 10 elevado a 3 e esse 10 estivesse só aqui. Aí o que você faz? Você vai colocar o sinal de mais, se não tivesse ninguém aqui, você considera como 1. Por isso que a resposta aqui ficou 10 elevado a 4, porque você repetiu a base, tá bom? E somou os expoentes, tá bom? Próxima situação, aqui, ó, a base agora é uma fração, 2/3, tá vendo? 2/3 está se repetindo duas vezes. O que a gente fez? A gente conservou essa base aqui, 2/3. E por que ficou elevado a 5? Porque o expoente de um era 2 e o expoente da outra era 3. Então, você somando 2 mais 3... 5. Então a resposta final, 2/3 elevado a 5. Show? Qualquer dúvida, pausa o vídeo e assiste novamente. Chegando à segunda propriedade para a gente aqui, turma. Ó, segunda propriedade já mudou. Agora como é que ela se chama? Olha só. Quociente de potência de mesma base. Por que é quociente? Porque agora a gente vai ter situação de divisão. E novamente, né, a base vai estar aqui só para sustentar o expoente. Então no caso agora eu trouxe novamente uma letra. Então a base aqui é P, ó, certo? E olha como é que a gente vai responder. Então a gente vai conservar a base. E como agora é uma divisão, é um quociente de potência, a gente vai subtrair os expoentes. Por isso que aqui ficou 8. Porque aqui é 10, aqui é 2, e você vai subtrair. 10 menos 2, 8. Então a resposta final, P elevado a 8. Tranquilo? Segunda situação, ó, temos um número, 5 é a base. Então a gente repetiu aqui, tá? E olha o expoente, 50 e 47. Como é uma divisão, o que a gente vai fazer com esses dois expoentes? Vai subtrair. Então 50 menos 47, 3. Resposta final, 5 elevado a 3. Aqui agora nós temos uma fração. E olha o detalhe, turma. Essa fração, ela não veio com... Ela pode vir... Quando a gente estiver trabalhando com a divisão, ela pode vir assim, ó, em forma de fração. Esse traço que você está vendo aqui, ó, ele representa uma divisão. Então, a base é uma fração. 1/2 elevado a 6 dividido por 1/2 elevado a 4. Então, você pode até preparar a conta, né? Fica mais interessante. Como é que eu resolvo isso? Repete a base, 1/2, e olha o expoente, 6 e 4. Então, fica 6 menos 4.
Então, qual é a resposta final? 1 meio elevado a 2, porque você subtraiu 6 menos 4. 1 meio elevado a 2. Tranquilo? Sussi que nem mussi. Próxima propriedade. Terceira propriedade. Potência de potência. Então, turma, na terceira propriedade, potência de potência, a gente só vai ter agora uma base e 2 expoentes. Por isso que a propriedade é potência de potência, porque você vai ter um expoente elevado a outro expoente. Como a base só é uma, lógico, ela vai se repetir. Por que aqui ficou 6? Porque na potência de potência você vai agora multiplicar os expoentes. 3 vezes 2, 6. Tranquilo? Então fica A elevado a 6. Próxima situação aqui, nós temos um número sendo a base, tá? Então, ó, a base é 2, a gente repetiu. Por que aqui ficou um 8? Porque não é 2 e 4? 2 elevado a 4. Então fica 2 vezes 4, 8. Resposta final, 2 elevado a 8. Temos aqui uma fração também, tá? Então, repete a base, que a fração 3 quartos. Por que aqui ficou 9? Porque é 3 elevado a 3, então você multiplica esses dois expoentes. Resposta final, 3 quartos elevado a 9. Tranquilo, turma? E chegando na quarta propriedade, nós temos aqui o que chamamos de potência de um produto. O que é isso? É quando você vai ter uma situação de... de dois elementos dentro de um parêntese, né? Elevado a um expoente externo. Aqui, ó. Aí, olha só. Então, aqui, esse x, ele poderia estar sem ninguém aqui, ó. Ele poderia estar assim, ó, tá? Então, eu vou só refazer aqui para vocês entenderem. Então, isso aqui poderia estar assim. Como eu já fiz, eu vou só repetir aqui, ó. Então, ele poderia estar assim, ó, tá? Aí a resposta fica x elevado a 3 vezes y elevado a 3. Pessoal, não entendi, porque assim, ó, essa propriedade ela nos remete à potência de potência. Quando você tem um elemento dentro de um parênteses elevado a um expoente, se ele tiver elevado a outro expoente, você vai repetir essa base e vai multiplicar. Só que quando o expoente é 1, ele não precisa aparecer, ele pode vir dessa forma, ó, x vezes y elevado a 3. Se está nessa situação, como é que fica a resposta? Então, esse x ele vai ficar elevado a 3 e o y também vai ficar elevado a 3. Mas qual é a explicação disso? É porque quando não tem expoente, a gente considera que é 1. Então, esse 1 multiplica o 3, que fica 3. Esse 1 do y, né? O y, se tivesse, ele vinha assim no seu exercício. Então, não tem ninguém. Como é que fica a resposta lá? Fica y elevado a 3, tá bom? Agora aqui, ó, mesma situação, ó, agora aqui, ó, eu tenho 4 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Tudo isso elevado a 4. Como é que fica a minha resposta? Então, olha só, eu vou repetir a base, que é o 4, e vou multiplicar esse 2 com o 4 lá de fora, vai ficar elevado a 8. A base aqui, ó, o 5, vou repetir, e ele também está elevado a 2. Vou multiplicar o 2 vezes 4, que vai ficar 8. Tranquilo? E aí, pessoal, aproveitando, ó, eu tinha feito um rascunho, né, e eu cometi um erro. Para não perder o plano da aula, trouxe para vocês aqui a quinta propriedade. Ó, inclusive, eu vou mostrar o erro aqui, tá vendo que eu errei? Ó, aqui é ao vivo e a cores. Então, a quinta propriedade é potência de um quociente. Parecido com o que a gente viu no exemplo 4, na propriedade 4, só que agora é quando você vai ter uma divisão. Então, olha só, nós temos aqui, ó, nós temos P dividido por Q elevado a 4. Tá vendo? Eles não têm expoente, por isso que eles ficaram elevados ao mesmo expoente lá de fora. Tá certo? A mesma coisa vai ser aqui, ó, eu tenho 5 dividido por 7, eles não têm expoente. Não está aparecendo para você, mas eu considero como 1. Então, eu repito o 5 e fica 1 vezes 3, então vai ficar 5 elevado a 3, dividido 7, repete. Esse 7, como ele não tinha ninguém no início, mas eu considero que como se tivesse 1, então você multiplica 1 vezes 3, fica elevado a 3.
Show? Então se tiver ficado alguma dúvida, turma, você pausa o vídeo, volta, assiste novamente, anota essas propriedades no teu caderno, tá bom? E, detalhe, se não se inscreveu no canal, aperta nesse botãozinho aí do lado, se inscreve, deixa aquele like, compartilha. E detalhe, se você quiser que o professor Renato Silva grave uma aula que você tá com muita dificuldade, coloca aqui nos comentários, tá bom? Que a gente vai preparar a aula para você com todo carinho. Um abraço e até a próxima.